Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Estevão com mais vídeo aqui no canal e hoje trazendo aí uma questãozinha do ITA de 2012. Essa aqui foi uma questão anulada, né? Eu vou estar trazendo aí a resolução dela até onde a gente consegue chegar, que a gente não chega numa resposta, né? A gente vai resolvendo ela até num ponto onde já não tem mais resposta, por isso que ela foi justamente anulada. Mas eu tô trazendo esse vídeo aqui para mostrar que tem como sim a gente aprender com uma questão, mesmo ela estando errada, né, não tendo uma resolução, é possível aprender umas técnicas de resolução de questões de conjunto bem interessantes, principalmente vindo do ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que traz aí sempre umas questões muito boas. Então vamos para a questão. Dos N alunos de um colégio, cada um estuda pelo menos uma das três matérias, matemática, física e química. Sabe-se que 48% dos alunos estudam matemática, 32% estudam química e 36% estudam física. Sabe-se, ainda, que 8% dos alunos estudam física e matemática, enquanto 4% estudam todas as três matérias. Os alunos que estudam apenas química e física, mais aqueles que estudam apenas matemática e química, totalizam 63 estudantes. Determine N. Agora, como vocês sabem, o ITA ele possui várias informações ao mesmo tempo para ele tentar destruir o aluno que não vai estar focado na hora da prova. Então a gente vai grifar as partes importantes para vocês conseguirem entender a resolução. Certo? Agora a gente grifou aqui. O que está de amarelo são as restrições que nós temos. O que está de azul é as quantidades de pessoas, né, os valores que foram dados no problema, e o que está em verde são o tanto de conjuntos que a gente tem que utilizar nesse problema. No caso, são três: matemática, física e química. Agora a gente vai passar essas informações para a folha de resolução. Certo, vamos desenhar agora aqui os conjuntos. Eu vou desenhar o conjunto da matemática de vermelho, vou representar ele por M, né? Vou desenhar aqui o conjunto da física, vou, vou representar ela por F e vou fazer de azul. E a química eu vou fazer de roxo e representar pela letra Q. Estou fazendo colorido, né, para ficar mais didático e vocês conseguirem compreender. Agora a gente vai colocar os valores que tá no enunciado. Química ele falou que tem 32% dos alunos. A física ele falou que tem 36% e matemática 48%, como está lá no enunciado. Agora a gente sabe também que 8% dos alunos estudam apenas física e matemática. Então, entre o conjunto de física e matemática, a gente vai colocar 8% dos alunos. Perceba que alunos eu estou considerando como N alunos, então eu estou colocando sempre a porcentagem seguida da letra N. 4% dos alunos estudam as três matérias, então eu vou colocar o 4% no meio. E existem apenas alunos de Química e Física somados a apenas alunos de Matemática e Química que totalizam 63. Aí eu peguei e fiz como sendo os alunos de Química e Física representados pela letra Y e os alunos de Matemática e Química eu representei pela letra X. X mais Y vai totalizar 63 alunos. Para continuar resolvendo a questão, agora a gente vai ter que utilizar o princípio da inclusão e da exclusão, que foi um dos princípios ali desenvolvidos por vários matemáticos, mas que a gente acaba sempre recorrendo a citações de John Venn, que desenvolveu os diagramas que a gente está utilizando para representar os conjuntos, e ao quem criou necessariamente a teoria dos conjuntos, que foi fundamentada por George Cantor, que inclusive tem um vídeo muito interessante sobre a sua vida no canal do Veritasium. Tem tanto em português e tanto em inglês, um canal bem renomado, e eu acho que vai ser bem interessante vocês assistirem a história da vida dele. Retomando aqui, a gente desenha os três conjuntos, né? Conjuntos aleatórios, e a gente vai escrever a fórmula do princípio da inclusão e da exclusão, onde fala que o número de elementos da união entre esses três conjuntos tem que ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B mais o número de elementos do conjunto C
menos o número de elementos de todas as intersecções entre dois conjuntos, e somado com a intersecção entre os três conjuntos. É essa fórmula aí que eu acabei de escrever com a caneta preta. E para quem não conseguiu entender muito bem, para quem não conseguiu entender muito bem a fórmula, assim, quando você soma três conjuntos, você percebe que você está somando as intersecções mais de uma vez? Por exemplo, quando você soma um conjunto A e o conjunto B, você está somando a intersecção de A e B duas vezes. E como a gente quer saber apenas a união, quanto que vai dar ao todo, a gente não pode somar duas vezes. Então a gente vai ter que retirar essa soma a mais que a gente fez. E o que eu estou escrevendo aí de preto dentro dos conjuntos é o tanto de vezes que eles são somados quando você soma os três conjuntos. Assim, utilizando a fórmula, a gente consegue descobrir a união dos três conjuntos. Aqui eu trouxe para o pessoal que já é um pouquinho mais hard a generalização da fórmula do princípio de inclusão e exclusão. Aqui a gente tem uma fórmula para você fazer para qualquer conjunto, para qualquer quantidade de conjunto, você poder resolver as questões. Ah, a questão pediu três conjuntos. Como que você vai fazer a união de três conjuntos? Tem a fórmula que eu coloquei. Mas se você quiser generalizar para talvez 5, 6 conjuntos, não existe uma fórmula específica. Então você tem que utilizar a generalização, que é feita através desses somatórios que foram colocados aí. Agora, pessoal, a gente copiou a fórmula ali e a única coisa que a gente trocou o ABC pelo MFQ. Não mudamos quase nada praticamente. Agora a gente vai literalmente colocar o que cada coisa representa. A união dos três conjuntos vai representar o N alunos, né? O total de alunos que a gente vai ter ali. O número de alunos do conjunto M a gente tem, que é 48%. Por cento a gente só vai colocar uma fração por 100 ali de alunos. Então, com a multiplicação do N. Depois vem o 36% do conjunto de alunos de física, depois 32% do conjunto de alunos de química. Aqui na fórmula eu já trouxe as intersecções dos três conjuntos já para frente. Então a intersecção dos três conjuntos vai ser 4%. E agora a gente vai retirar aquilo que a gente soma a mais, né? Como a gente viu pela fórmula. A gente vai retirar a intersecção de todas as duplinhas de conjunto. A gente tira a intersecção do conjunto de matemática e de física, depois de matemática e de química e depois de física e de química. Aqui a gente vai somar tudo isso aqui, que está sobre 100, vai dar 120n dividido por 100. Agora a gente vai resolver esse primeiro parênteses, que no caso vai dar menos 12n dividido por 100, que é 8n mais 4n. E agora é só a gente fazer o famoso chuveirinho com o sinal de negativo aqui, né? Tanto nesse parênteses aqui quanto no outro, da frente. Vamos repetir o n embaixo. Agora, fazendo a conta aqui com todos esses números que estão dividindo por 100, a gente vai chegar a 100n sobre 100. E a gente vai repetir o que a gente não usou, que foi o menos x e o menos y. Agora o n a gente vai descer. 100n dividido por 100 dá n. E esse menos aqui, como o menos está nos dois, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente consegue desfazer o chuveirinho. Esse n a gente vai tacar para o outro lado, vai ficar menos. E o x mais y a gente já sabe que é 63, né? Lá de cima, que a gente recebeu essa informação no enunciado. Então vai ficar menos 63. N menos n dá zero,
que é igual a menos 63. E é aí que buga a sua cabeça, né? Como que isso foi possível? Zero ser igual a menos 63? Uma coisa que não era para existir, né? No caso. Mas é isso. A gente não errou em nada aqui. Essa seria com certeza a resolução esperada. A única coisa que provavelmente a questão errou foi em questão do 100n dividido por 100. Provavelmente aquele número deveria ser diferente. Se ele fosse, por exemplo, 120n sobre 100, qualquer número diferente de 100 ali, a gente conseguiria obter uma resposta. Só que como essa coincidência aconteceu, a questão não tem solução. Mas é isso, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês que mesmo com uma questão que a gente não consegue chegar na resolução porque ela não existe, a gente consegue mesmo assim aprender matemática com isso. Eu vou ficando por aqui então. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, um comentário para estar me ajudando, se inscreve no canal aí e compartilha com alguma pessoa que você acha que vai gostar dessa videoaula aqui. E que Deus abençoe seu dia.